E aí, vamos de dicas e tutoriais? O vídeo de hoje vai ser para quem tem Photoshop e quer montar aquele calendário de 2023. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos lá para a telinha do meu computador agora. Bora lá, eu tô com o meu Photoshop aberto e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo novo, tá? Esse arquivo que eu vou criar é arquivo para impressão para gráfica, tá, galerinha? Eu vou deixar aí para vocês poderem imprimir em gráfica. Vamos vir aqui em arquivo, novo, vamos colocar o tamanho aqui, ó, impressão, tá vendo que ele já mostra esses vários templates que a gente tem aqui, então vamos vir em impressão. E vamos abrir aqui um A4, 21 por 29,7. Vamos botar aqui em centímetro para ficar uma coisinha mais simples, mais fácil. A orientação vai ser em pé, ou seja, na vertical. E aqui a gente vai deixar, a largura dele normal é 21 por 29,7, como vocês estão vendo ali. Mas para não ter corte, não ter nenhum problema na gráfica na hora de a gente fazer o seu calendário, vamos deixar uma sangria aí de 6 milímetros no máximo, tá? Então vou botar aqui, ó, 21,6, que é 3 para cada lado, tá? E aqui vai ser 30,3, ó, 30,3, tá ok? A resolução, vamos deixar em 300, que é para impressão, então a resolução tem que ficar boa, e pixel polegada. No modo de cores, a gente vai colocar aqui, como é para gráfica, vamos colocar em CMYK, mas nada impede de vocês mandarem imprimir em um laboratório fotográfico. Se for imprimir em um laboratório fotográfico, são fotos, né? Seria RGB. Tá ok? E aqui, se o computador de vocês for um PC fraco e não aguentar uma resolução de 300 dpi, vocês podem colocar 200 ali que também vai ficar de boa. Eu vou deixar o meu com 300 aqui sem problema nenhum. Então, dá uma pausa na tela aí e vocês vão ver essa configuração aqui certinha e faz igualzinha a minha. Vamos vir aqui em criar. Ele já vai abrir essa folha em branco aqui pra gente, que a gente já predominou esse tamanho, essas cores aqui. E agora o que a gente vai fazer, Cláudia, para não ter não ultrapassar a foto, não ultrapassar o corte ali na hora da gráfica, imprimir e fazer o corte de vocês lá. Vamos vir aqui em visualizar, vamos vir aqui em novo layout de guias. Presta atenção, galera, aqui a gente pode desmarcar, ó, e aqui em margem a gente vai colocar 0,3 cm, centímetro, foi o que a gente fez lá, né? Aqui é só copiar e colar, Ctrl C, vem aqui, ó, Ctrl V, seleciona tudo, Ctrl V, e seleciona tudo, Ctrl V. Ou seja, nas 4 bordas ele vai ter essa margenzinha de sangria aí, tá? É só vir aqui, dar OK e ele automaticamente, ó, tá vendo aqui, ó? Ele já deu essa linha guia aqui pra gente, ó. Essa linha aqui, tá vendo? Essa margem que ele deixa aqui, tá ok, gente? Bom, vou dar um Ctrl 0 aqui agora. Vou voltar aqui pro início, a tela normal, né, do arquivo. E vamos aqui, arquivo, abrir, vamos pegar nossa imagem lá, que é o calendáriozinho. Vou abrir ele aqui, tá bom? Lembrando que eu vou deixar para vocês aí esse calendário e o outro modelo que eu tenho aqui. São 2 modelinhos de calendário que eu vou deixar. Vou dar um Ctrl T e vamos esticar aqui a imagem. Estiquei aqui. Não vamos deixar ela colar muito aqui na linha guia também, para evitar de corte, algum problema futuro ali, tá bom? Deu um Ctrl T, já diminuí. A gente pode endireitar aqui pela setinha aqui no teclado, tá? A gente pode fechar, que não precisamos mais disso. E agora vamos pegar a nossa imagem lá, que eu pedi lá para minha sobrinha, que é essa imagem aqui da família. Eu vou clicar também, ó, e vou arrastar aqui para dentro, ó. Cliquei, arrastei, tá? Ctrl T de novo e vou aumentar a imagem agora, ó. Eu posso aumentar até o máximo aqui, ó, não tem problema nenhum, que depois eu dou um corte nela aqui embaixo, ó. Eu vou esticando, posso subir mais um pouquinho, tá? Dou 2 cliques dentro na imagem para poder a seleção sair. Agora eu vou vir aqui, tá vendo, ó? Nesse letreiro retangular, eu vou marcar aqui mais ou menos. Deixa eu dar uma transparênciazinha, só para poder ver onde que eu posso cortar aqui, até onde eu posso cortar, tá? Marquei aqui e delete. Pronto, Ctrl D para desfazer a seleção e vamos voltar com a transparência aqui normal, a 100%. Foi só para poder ter uma ideia de onde seria o corte aqui. Depois de ter recortado a imagem, tá tudo certinho, agora vamos baixar essa imagem aqui, abrir, né? Essa imagem que eu baixei, essa borda aqui do Brasil. Nada impede vocês colocarem outra, é só para dar um exemplo, tá, gente? Vou arrastar aqui para dentro, tá? Só para fazer o nosso modelinho, tá? Vou deixar aqui no tamanho, vou dar um Ctrl T e vou aumentar aqui, ó, até ficar do tamanho da foto, tá? Mas para não ficar desse jeito, tá vendo que tá ultrapassando aqui, ó? Eu quero que ela fique aqui rentinha a foto. Como é que a gente vai fazer?
Tem vários jeitos de fazer isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês que a gente pode vir aqui, ó, clicar com o botão direito, criar máscara de corte, ela automaticamente ela vai se encaixar certinho na foto de baixo. Olha que legal isso aqui, gente. Vocês podem mexer do jeito que vocês acharem que deve fazer aí, que ela não vai sair dali da foto, tá ok? Bom, aí feito isso, vocês querendo colocar em cima também pode, dos lados, fazer do jeitinho que vocês acharem melhor. Se quiser copiar essa imagem, é só dar um Ctrl J, tá? Dá um Ctrl T, clicou com o botão direito e agora a gente vai virar 180 graus aqui pra cima, ó. Aqui a gente não precisa nem criar uma máscara de corte, que já lá em cima já tá cortando mesmo, então não tem necessidade, tá, gente? Bom, feito isso, dou 2 cliques ali na imagem, que ela já vai sair a seleção. Deixa eu fechar essa aqui, que não serve mais pra gente. E agora vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui o ano, tá ok? Aí o ano vocês escolhem a cor que vocês acharem melhor aí. Vou botar aqui, ó, 2023. Vamos aumentar essa fonte, que ela tá bem pequena, né? Vamos vir aqui no texto. Lembra que vocês podem aumentar ela de vários jeitos, vindo por aqui, ou então dando Ctrl T, ó, vindo aqui na barra de mover, ó, Ctrl T agora, ó. E cresce ela aqui, ó, para colocar mais ou menos para cá, tá? Não deixando para pegar no rosto ali da galerinha, ó. Vamos baixar um pouquinho mais para cá, pode diminuir mais um pouquinho. E aí agora a fonte aqui vocês escolhem qual o gosto que vocês vão querer aí, tá? O tipo da fonte. Vamos mudar aqui uma fonte rapidinho para não ficar tão cansativo esse tutorial, porque tem vários tipos de fonte aqui, ó. Vou botar ela bold, black, meio deitadinha, tá? E vamos escolher uma outra cor aqui, ó. Vou botar um amarelinho, tá ok? A gente tá sempre na camada aqui do texto, tá? Vamos botar agora a cor aqui, ó. Vamos vir aqui nesse quadradinho, tá vendo? Vamos colocar aqui um amarelinho, vou colocar amarelo. Agora vamos colocar uma borda para poder diferenciar ali e mostrar que tá muito chapado ali em cima da foto. Vamos vir aqui em efeitos, ó. Opções de mesclagem. E aqui vocês podem colocar chanfro, entalhe, sombra projetada. Pode colocar um traçado, tá? Pode diminuir, ó. Clicou aqui em traçado, agora aqui a gente vai diminuir, ó. Com ela selecionada, vamos arrastar aqui pro lado pra gente poder ir vendo, ó. Com o scrollzinho do mouse, ó. Com o scrollzinho do mouse eu vou diminuindo a borda, ó. Tá vendo lá, ó? Que tá diminuindo devagarzinho demais, ó. Diminuir. Vamos botar aqui, se botar um chanfrozinho, ó, é legal que ela dá uma saltada. A gente pode também controlar isso, ó. Vem aqui no chanfro, mexe aqui em tamanho, profundidade e vai ficando a gosto de vocês aí. Se quiser também bota uma sombrinha projetada para dar um destaque ali da foto, que fica bem legal também isso. Tamanho, aí vocês vão mexendo aí para ver como é que fica, tá? Vou deixar mais ou menos aqui e já tá legal, ó, 2023. E já tá aqui o nosso calendário prontinho para mandar para impressão para gráfica. Mas como é que a gente faz isso, Cláudio? Vamos vir aqui em arquivo, salvar como, tá? Vamos salvar ele em PDF aqui, ó. PDF, ó. PDF, tá vendo? Do Photoshop. Clicou aqui, vamos nomear, né? Vou botar aqui calendário 1. Aí agora vocês perguntam para a gráfica lá de você, mas geralmente é PDF X1A 2001. Eu tenho um tutorial, um vídeo aí só mostrando como é que a gente salva em PDF em alta qualidade, em boa qualidade. Mas um calendário desse aqui vocês podem salvar desse jeitinho aqui, tá? Compactação, vocês vêm aqui, deixam do jeito que tá, qualidade máxima e tal, mas dá uma olhadinha lá no vídeo lá, é isso aqui mesmo, tá? Salvar em PDF, ó, vem aqui salvar. E ele já gera o nosso PDF lá onde a gente pediu para ele ficar salvo, tá? No nosso Explorer. Bom, esse aqui é o primeiro, agora eu quero trazer para vocês aqui o outro calendário. Deixa eu deletar essas imagens aqui, tá? E vamos agora abrir o nosso outro calendáriozinho, tá? Aqui, ó. Ele tá todo em camada, galera. Vocês querendo mudar a cor da barra do azul, mudar aquela bordinha azulzinha ali, daqui da bolinha, é só vocês virem aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Ó, dezembro, ó. Eles estão todos, ó, vou pegar o olhinho deles, ó, tá vendo? Essa barra aqui é o dezembro, onde eu mexi e redesenhei ele todinho aqui pra vocês, ó. Vocês podem também até mudar o nome, mudar a cor do dezembro, ó. Vem aqui no texto, ó. Vem aqui e muda pra vermelho, tá? Muda pra preto, o que vocês acharem melhor ali. E a mesma coisa aqui, ó, no retângulo, vocês com a camada selecionada, segura o Ctrl, dá um clique em cima e ele já vai estar ali, ó, tá vendo? Marcando aqui, selecionado aqui, é só vocês pintarem ali da cor que vocês acharem que vai ficar melhor no calendário de vocês, tá ok? E a mesma coisa com aquela elipse ali que eu criei, ó. Vamos vir aqui na ferramentazinha de retângulo, ou tanto faz, só deixa ela selecionada e vem aqui e muda a cor também, ó, tá vendo? E a borda é a mesma coisa, aqui é o fundo e aqui seria a borda, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z para deixar desse jeitinho que tá aí e um Ctrl D para desmarcar essa seleção aqui. Bom, agora depois que isso aqui tá tudo prontinho, vou dar um Ctrl Shift E
Ele vai mesclar tudinho ali pra mim, ó, tá vendo? Automaticamente. E vou arrastar lá pra dentro da minha folha que eu abri pra fazer o calendário, tá? Ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. E viu que ele mudou a cor? Por que ele mudou a cor, Cláudia? Porque esse arquivo que eu criei, ele está em CMYK e esse outro aqui, ele está em RGB. Mas não tem problema. Na hora que vocês fizerem a impressão, a cor vai ficar boa também, tá? Dá um Ctrl T agora para diminuir aqui o nosso calendário. Vou encaixar ele aqui mais ou menos. Lembra que a gente não pode passar essa bordinha aqui, essa nossa sangria que a gente acabou criando aqui? Eu vou deixar aqui mais ou menos, tá bom? Ajeita lá com a teclinha, lá no teclado de vocês, tá? A setinha lá no teclado. Posso fechar aqui e show. Agora eu vou criar aqui esse calendário que eu baixei essa imagem, essa bordinha aqui, ó. Esse fundo de Natal, e vou aproveitar e pegar essa Polaroid e já as imagens que eu quero jogar lá pra dentro, tá? Esse Polaroid eu também criei aqui, vou deixar pra vocês aí no link, pra vocês poderem baixar, vai estar tudo compactado, depois é só extrair e baixar ali e utilizar normalmente, tá bom? Bom, aqui, ó, é só vocês clicarem e arrastarem, vai ser o nosso fundo, que vai ser tema de Natal, vou dar um Ctrl T e vou aumentar aqui, ó. Aí vocês botam aí do jeito que vocês acharem que não vai, para não ter um corte aqui. Aqui não tem problema de ter corte na hora da gráfica. Que não tá pegando imagem minha, não tá pegando texto, não tá pegando nada, tá? E agora eu vou fazer o quê? Tá vendo essa Polaroid que eu criei? Ela tem essas máscaras aqui também, tá? O que eu vou fazer, gente? Isso aqui eu fiz para poder facilitar a vida de vocês. Eu vou clicar aqui, aí arrastar aqui para dentro, tá? Da nossa Polaroid. Eu vou arrastar ele aqui para cima, ó. Que ele vai criar automaticamente essa máscara também, ó. Tá vendo aqui, ó? É só apagar esse primeiro olhinho aqui, que já vai aparecer a nossa imagem lá, ó. Eu vou dar um Ctrl T para poder diminuir e eu poder aparecer aqui as crianças, ó, que bonitinho. Armando a árvore de Natal. Muito fofo, ó. Dou 2 cliques dentro, pronto. Agora, se você achar que essa sombra aqui, ó, ficou muito forte, gente, tá vendo aqui, ó? Eu criei esse efeito aqui, ó. É só clicar aqui em cima, ó. Dá 2 cliques nela, na sombra projetada. Ele vai abrir aqui, ó, o estilo de camada. E vocês vão mexendo aqui, ó. Pra poder diminuir a distância, que eu achei que ficou muito grossa. Diminui a expansão também. Isso é só pra dar um efeitozinho que a foto tá ali por cima, né? Que às vezes dá um efeito legal. Vou dar um OK e já tá aqui, ó. Tudo certinho, tá? Vou fechar essa imagem. E eu já posso aproveitar e arrastar essa imagem pra lá, pra poder facilitar, agilizar meu trabalho. Eu vou clicar aqui, vou arrastar para cá de novo, tá? Vou botar aqui para cima, ó, tá? Se ela tivesse por cima da outra camada, era só colocar ela para baixo, que vai dar no mesmo. Ela tem que ficar com essa setinha aqui. Apago o olhinho da primeira imagem que a gente já fez ali da nossa árvore de Natal. Dou um Ctrl T de novo, diminuo aqui, ó, até achar onde que vocês devem ficar o corte das crianças aí, tá? No caso, a foto de vocês. Dou 2 cliques dentro da imagem. Posso fechar essa aqui para não dar confusão. Ctrl Shift E, tá? Arrasto aqui para dentro. Volto para cá, Ctrl Z, que vai desfazer a última seleção que eu fiz, que foi mesclar tudo. Apago o olhinho e acendo o olhinho da primeira imagem da árvore de Natal, lembra? Ctrl Shift E de novo, vou clicar e arrastar para cá, ó. Eu tenho que estar, ó, com a camada selecionada, não, tá vendo que ela tá sem um olhinho aqui? Então eu tenho que estar com a camada pelo menos de um olhinho aberto, que é a camada que eu vou mesclar, tá? É Ctrl Shift E vou arrastar aqui para dentro também, ó. Mesclou tudo, tá tudo direitinho. Aí aqui, ó, vou juntar as duas camadas, ó. Vou segurar o Ctrl lá no teclado. Se cliquei na camada de baixo e vou agora dar um Ctrl T, que eu vou aumentar as duas ao mesmo tempo, ó, para poder facilitar a minha vida. Ou se vocês quiserem deixá-la também, fazer um get melhor, dá um Ctrl T e dá uma entortadinha na foto, ó. Também fica bem legal, ó. Fica bem como se tivesse bagunçado ali. Seleciono a imagem de novo aqui, ou vou na camada direto, Ctrl aqui selecionado, Ctrl T, cliquei e arrastei, ó. E tá vendo que ela me forma uma voltinha, então é a hora que a gente pode girar, rotacionar a nossa imagem, tá? Feito isso, eu vou lá, Enter, ou dou 2 cliques na imagem, que dá no mesmo, e já tá aqui selecionada a nossa bordinha aqui, ó. Tá vendo a sombrinha? Como fica uma foto legal. Agora vamos colocar aqui, ó, o ano, né? Você clicando aqui na imagem, já faz uma camada lá sozinho e se bota lá, 2023. Vamos aumentar aquilo ali, ó, Ctrl T, clicou, arrastou, já vamos aumentar o nosso número também. Várias maneiras que a gente pode aumentar esse número aí, tá? Nosso texto. Bom, feito isso, agora vamos só engordar um pouquinho mais aqui, ó. Eu estou na Monte Serra e vou botar Black Italic,
para ficar meio de ladinho assim, que eu gosto essas fontezinhas meio torta, tá? E agora o que a gente pode fazer aqui? Vamos colocar uma bordinha também, vamos fazer um get ali, ó. Clico aqui direto em sombra projetada, tanto faz, que vai dar no mesmo. Vem aqui em traçado, meto aqui esse verdinho, ó. A gente pode escolher a cor por aqui, ó. A cor que vocês acharem que fica legal. Vem aqui, ó, no tamanho, ó. Clique e arrasta aqui na setinha, ou poderia fazer por aqui também com o scrollzinho do mouse, ó. Tô acenando, ele tá girando a bolinha lá no mouse lá também, tá? Vamos dar um chanfre entalhe aqui, ó, que deu uma engordadinha na letra, na fonte, ó, ficou bem legal, tá? E dá um ok. E agora é só centralizar, achar como é que vocês devem achar que fica melhor ali. Bom, gente, eu só fiz essas imagens aqui muito rápido, tá? Eu tô querendo aproveitar aí o final do ano para vocês poderem ter esse calendário para vocês, que vocês utilizam muito e eu sei que vocês gostam. Gostou? Tenho certeza que sim, tá? Se gostou, deixa o seu curtir, deixa o seu joinha aí abaixo no vídeo. Deixa nos comentários se vocês não entenderam alguma coisa que eu posso explicar para vocês aí. E não esquece de dar uma olhadinha nesse link que eu deixo também para vocês. É um curso de Photoshop para você que quer se aprimorar, quer aprofundar e quer ficar um profissional na área de design. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e valeu!